Então vamos lá para mais um bloco. Estou no artigo 170, agora a gente entra no título 5, que é do processo administrativo disciplinar propriamente dito. Era preciso explicar todos esses institutos anteriores para que aqui agora, neste momento, você não tenha nenhuma dúvida. Olha só, o artigo 170 vai falar do ato vinculado, que a autoridade administrativa que tomar ciência de irregularidade no serviço público deve mandar apurar isso aí, beleza? Como é que se apura? Como é que se apura é o que você precisa saber para quem quer ser um servidor público e para passar no concurso público. Nós apuramos isso por meio de dois processos administrativos, lato sensu, genericamente. Um desses processos administrativos se chama sindicância, e outro se chama processo administrativo disciplinar, PAD, certo? Então, sindicância e PAD, processo administrativo disciplinar. Você vai ouvir falar muito dessas duas palavras. Quando é que eu uso a sindicância? Eu uso a sindicância quando eu preciso apurar uma transgressão que será punida com repreensão ou uma outra penalidade que seja punida com suspensão de até 30 dias. Beleza? Suspensão de até 30 dias e repreensão. Eu posso apurar, eu autoridade administrativa, eu administração pública, eu posso apurar isso por meio de sindicância. Professor, quando é que eu apuro o PAD, então, por meio do PAD, processo administrativo disciplinar? Todas as outras. Então, suspensão acima de 30 dias, de 31 a 90 dias, apuro por PAD. Demissão, PAD. Demissão a bem do serviço público, PAD. Cassação da aposentadoria, PAD. Cassação da disponibilidade, PAD. Beleza? Então, vejam que suspensão até 30 dias e repreensão, sindicância. Todas as outras por PAD. Sindicância, você já percebeu que é um procedimento mais célere, mais simples, mais tranquilo de apurar. Por quê? Ela tem um prazo menor e também não tem uma punição tão grande, então por isso que ela é um procedimento mais simples. No outro giro, o PAD, ele como vai aplicar punições mais graves, sanções mais gravosas, então nesse caso eu tenho um procedimento mais complexo que nós vamos ver aqui nesse bloco ainda, certo? As denúncias sobre irregularidades, assim que chegarem ao conhecimento da administração, elas devem ser apuradas, como já repeti várias vezes. Agora veja um assunto da moda, um assunto novo que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir esses dias. Eu posso mandar instaurar um processo administrativo por meio de denúncia anônima? Posso ou não posso? Sendo que a Constituição fala que é vedado o anonimato. Posso, sim, se aparecer na sua prova, marque sem medo de ser feliz. Denúncias anônimas, elas podem sim mandar instaurar processos administrativos, sindicância ou PAD. Ela pode mandar instaurar, por quê, meus colegas? Porque num primeiro momento a autoridade administrativa ela deve mandar apurar para ver se teve essa irregularidade mesmo, e se teve essa irregularidade será dada ampla defesa e contraditório para aquele acusado. Então não tem problema nenhum a questão da denúncia anônima, princípio da indisponibilidade do interesse público.
Caso aquela denúncia não tenha fundamento nenhum, numa verificação preliminar inicial, a autoridade vê que aquela denúncia lá no bordão popular policial é sem futuro, é SF, Serra Fox, não tem futuro nenhum, está vendo que é uma denúncia temerosa, é uma denúncia sem fundamento nenhum, então aquela denúncia deve ser mandada arquivar. Beleza? Atenção para uma outra coisa a respeito de sindicância. Nós temos no artigo 5º da Constituição Federal, que trata sobre direitos e garantias fundamentais, a garantia de que teremos ampla defesa e contraditório com os recursos e meios a ela inerentes. É isso que diz o artigo 5º. Mas cuidado, toda sindicância deverá observar a ampla defesa e contraditório? Não, não é toda sindicância que observa a ampla defesa e contraditório. Sabe por quê? Vou colocar na tela. A sindicância ela pode ser uma sindicância investigativa ou ela pode ser uma sindicância disciplinar. Cuidado com isso. A sindicância ela pode ser uma sindicância investigativa, vai apurar, tentar apurar o que aconteceu. Imagine que num órgão público sumiu um notebook. Você sabe quem é que sumiu com esse notebook? Não. Então você manda apurar isso aí, vai analisar as câmeras, vai analisar quem é que tem chave, quem é que entraria, quando é que sumiu, vai fazer um procedimento ali para tentar identificar quem é o autor daquela transgressão. Preciso oferecer ampla defesa e contraditório? Evidente que não. Não preciso oferecer ampla defesa e contraditório porque eu nem sei quem é que está sendo acusado. Mas a partir do momento que eu descubro aquilo ali e agora sim eu vou apurar uma conduta dessa pessoa, aí sim, agora que eu já tenho um acusado determinado, agora eu sou obrigado a oferecer ampla defesa e contraditório. Beleza? Da sindicância, o artigo 172 fala que pode arquivamento do processo. Imagine que essa sindicância não descobriu quem é que praticou o dano. O que é que tem que ser feito? Tem que ser feito nada, não conseguiu descobrir quem era, mando arquivar essa sindicância. Posso, como eu já disse, aplicar uma repreensão ou uma suspensão de até 30 dias e eu posso também apurar que aquela transgressão é uma transgressão mais grave, Então, o que é que acontece nesse caso aqui? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso agora, já que eu não consigo aplicar, imagine que seja uma punição que deva ser, uma transgressão que deva ser punida com demissão. Eu posso punir alguém com demissão com uma sindicância? Já vimos que não. Então, dela instaura um processo administrativo disciplinar, um PAD. E aí aquela sindicância vai anexa, vai apensa, vai junta ao processo administrativo disciplinar. Beleza? É obrigatória sempre que a transgressão disciplinar for de suspensão acima de 30 dias, tem que abrir PAD, processo administrativo disciplinar. Perfeito? Vamos a um outro exemplo, a uma outra hipótese também que às vezes acontece. Imagine que um servidor ele praticou uma transgressão disciplinar, esse servidor praticou essa transgressão disciplinar e colocaram servidores do próprio órgão ali para fazer a apuração, para fazer essa sindicância ou para fazer esse PAD. É bem verdade que esse servidor, ele pode atrapalhar as investigações, ele pode ficar coagindo testemunhas, ele pode sumir com provas, com documentos, enfim, ele pode atrapalhar o bom andamento das investigações. Então, o que a 0490 garante? O afastamento preventivo, artigo 174 e 175, como medida cautelar. E a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade,
a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias. Até 60 dias. Com remuneração ou sem remuneração? Vamos ver se você já entendeu a ideia do direito disciplinar. Claro que esse afastamento é com remuneração. Professor, por que com remuneração? Princípio da presunção de inocência. Ele não pode ficar sem a remuneração porque ele não recebeu a punição ainda. Todos são considerados inocentes até decisão em contrário. Então, claro que é com remuneração. Com remuneração. Ele fica 60 dias afastado, que é o prazo da conclusão do processo administrativo. Caso o processo administrativo não seja terminado, ele pode ser prorrogado por mais 60. Esse afastamento também pode ser prorrogado por mais 60. Beleza? Prorrogou 60 por mais 60, o parágrafo único fala que acabado, fim do qual cessarão os seus efeitos. Afastou ele por 60. Pode prorrogar por igual prazo, 60. Mesmo que não acabou o processo, ele tem que voltar, tá? Tem que voltar. Então, veja, vai falar aqui do 177, como que a comissão de sindicância do inquérito deve desenvolver as suas atividades com imparcialidade, com independência, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato. Tenha em mente isso para você que já estuda processo penal, que a sindicância ela é parecida com um inquérito policial, tem uma semelhança com o inquérito policial, que você vai apurar a autoria e materialidade, perfeito? Então, olha só, vamos aqui agora começar a falar do processo administrativo. De sindicância é isso que cai em concurso. Anotou no seu caderno, faça revisões semanais, quinzenais, que você vai se sair bem nesse assunto. A respeito do processo administrativo disciplinar, o PAD, são 3 fases no quais ele se desenvolve, beleza? 3 fases. 1, instauração, é da autoridade administrativa essa conduta. Então, a autoridade administrativa, vamos imaginar aqui o diretor do fórum. Chegado ao meu conhecimento que o servidor X praticou a infração, em tese, a infração Y, no dia tal, do seguinte modo, determina a instauração. Para isso, nomeio como comissão processante. Fulano e tal, fulano, ciclano e beltrano. Fulano é o presidente. Cuidado com as atribuições desse presidente, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela aqui. Mas então, uma comissão com 3 pessoas. Faz a instauração. A partir do momento que faz a instauração, você recebe a portaria. Agora quem vai conduzir os trabalhos é esse servidor presidente da comissão do processo administrativo. Então nós temos inciso 1, instauração. Inciso 2, inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. Vão abrir os trabalhos da comissão, vão começar com a instrução, vendo as provas, a denúncia, arrolando as testemunhas, dando ciência para o servidor, fazendo a oitiva, o interrogatório desse servidor, ou dando oportunidade para que ele constitua advogado, enfim, todo um processo administrativo. E ao final farão um relatório minucioso que enviarão para a autoridade que mandou instaurar o processo. Aí essa autoridade ela faz o julgamento, que é a terceira fase. Caso a autoridade não tenha competência para aplicar a punição, manda para a autoridade que tem. Beleza? Prazo do PAD 60 dias, prorrogável por mais 60, quando as circunstâncias exigirem. A comissão ela deve dedicar tempo integral aos trabalhos, os membros ficam até dispensados do ponto até a entrega final, tem essa previsão aqui.
certo? E aí o artigo 180 começa a falar do inquérito, é a apuração. Aqui eu devo respeitar a ampla defesa e o contraditório, devo oferecer condições para que o acusado ele se defenda de uma forma integral, para que ele contrate advogado, se for o caso. Então pode tomada de depoimentos, acareações, perícia, investigações e diligências cabíveis. Então veja, é um processo administrativo mesmo, que nós vamos apurar a verdade real, apurar o que é que aconteceu realmente, para, se for o caso, aplicar a punição ao servidor, beleza? Vai falar das testemunhas, é bem tranquilo isso aqui, uma leitura é mais do que suficiente para fazer a prova. Fala também quando o servidor, imagine um abandono de emprego, 30 dias que a pessoa não aparece no emprego, então é instaurado um PAD para apurar isso. Você não consegue encontrar o servidor, ele está desaparecido. O que você vai fazer? O servidor vai ser declarado que o réu ele é revel, e você vai nomear um defensor dativo, um outro servidor do mesmo cargo que aquele acusado, para que ele faça a defesa. Ninguém pode ser julgado sem ser aberta a ampla defesa e o contraditório para ele, beleza? A autoridade instauradora, então, designa um defensor dativo de cargo de nível igual ou superior ao indiciado. Vamos falar agora do presidente da comissão. O presidente da comissão do processo administrativo disciplinar, ele deve ter um cargo igual ou superior ao do acusado. Essa é uma hipótese. Ou ele pode ter uma escolaridade igual ou superior ao do acusado. Cuidado, hein? Muitas pegadinhas aqui. Vamos lá. Cargo igual ou superior. Se é um analista judiciário que está sofrendo um PAD, deve ser um analista judicial para ser presidente da comissão. É só presidente, os outros membros podem ser cargos inferiores, técnicos, auxiliares, etc. Beleza? Tem um gestor governamental de nível superior do executivo do estado de Mato Grosso que é acusado num PAD. Tenho que botar um outro gestor ou um auditor fiscal, um cargo superior àquele lá como presidente, tá? Então a mesma coisa aqui. A outra observação é o seguinte: é um cargo igual ou superior ou escolaridade igual ou superior. Escolaridade igual ou superior. Olha só, eu tenho um analista que ele é especialista, ele é pós-graduado, ele tem especialização. Um técnico pode ser presidente da comissão dele? Com certeza. Um técnico com mestrado, um técnico com doutorado, pode. Então é cargo igual ou superior ou escolaridade igual ou superior, tá? Vamos ver aqui o que é que tem mais interessante. Isso aqui é legal a respeito do julgamento. Eu já disse que quando aquela autoridade que mandou instaurar não for competente para aplicar a punição, manda para quem for. Imagine um diretor de um fórum, um delegado regional da polícia, um comandante regional do policiamento militar. Essa pessoa ela não tem competência para aplicar uma pena de demissão, não é verdade? A competência para aplicar pena de demissão vai ser do presidente do tribunal no primeiro caso, do governador do estado no segundo e no terceiro caso da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então ela manda o procedimento para que essas autoridades elas façam a aplicação da punição. Outra coisa importante, imagine que eu tenho dois acusados. Dois servidores que praticaram uma conduta e o processo administrativo foi aberto em relação aos dois.
Um deve ser punido com advertência e outro com demissão. Uma advertência e outro demissão. E eu mando para essa autoridade que tenha competência para aplicar só a pena de advertência. E agora? O que é que eu faço? Ela pode aplicar a pena de advertência de um e mandar a pena de demissão para outra? Para aquela autoridade que é competente? Não. Ela deve mandar o processo inteiro para a autoridade. Aquela autoridade que é competente para aplicar a maior pena também será competente para aplicar a menor. É a chamada teoria dos poderes implícitos. Quem pode o mais, pode o menos. Então eu não posso fracionar o processo administrativo. Não, manda para aquela autoridade que tem competência para aplicar a maior punição e ela aplica da menor também. É o que diz aqui, ó, o artigo, onde que está aqui? Entre o artigo do julgamento, do artigo 194 ao artigo 200, beleza? Quando a infração estiver capitulada como crime, é obrigatório também o envio para o Ministério Público, beleza? E nós temos também a questão da revisão do processo. Terminou o processo, o servidor foi punido, está cumprindo a punição dele ou foi demitido. Mas ele consegue novas provas dizendo que conseguem comprovar a sua inocência. Ele consegue isso. Veja, o processo já está encerrado, não teria mais nada a ser feito. Então, nesse caso aqui, o servidor ele tem direito de fazer uma revisão do processo. Então, a qualquer tempo, a qualquer momento pode ter de ser instaurado um processo de revisão, para apurar se aquela punição foi feita certa, se às vezes o servidor ele poderia ser inocente ou a penalidade ela foi errada, a penalidade ela foi a mais, era para ser punido com suspensão, por exemplo, aplicar a pena de demissão. Então, no caso, certo? Ele pode fazer uma revisão do processo. A prova é para quem está pedindo a revisão. Se você quer comprovar, você servidor quer comprovar a sua inocência, é você que tem que apresentar as provas. Não basta uma simples alegação de inocência, porque a simples alegação de inocência não tem jus, não tem poder de instaurar o processo de revisão. Perfeito? Recebeu o pedido de revisão, monta-se uma nova comissão para que essa comissão analise esse pedido de revisão, faça todo o processo administrativo e depois envia para a autoridade fazer o julgamento desse pedido de revisão. Beleza? As mesmas regras que eu aplico para a comissão de processo disciplinar, o PAD, eu aplico para a comissão de revisão. Então, 60 dias, prorrogável por igual período, presidente com cargo igual ou superior ao do acusado, tudo que a gente já viu até aqui. Beleza? Encerramos o nosso curso de 0490, não vamos falar sobre Seguridade Social do servidor, porque não é um assunto que aparece em prova, não é cobrado, você vai usar isso na sua prática quando você já for servidor público. Espero que tenha sido de muito proveito, porque vejam, direitos, vantagens e deveres do servidor, dê uma atenção especial para esse tópico, porque são questões que aparecem muito. Qualquer dúvida, me mande um e-mail, resolva muitas provas dessas bancas que fazem concurso estadual, CEPROTEC, CECITEC, UNEMAT, todo esse pessoal tem muita questão de 0490. Um abraço e até a nossa próxima aula.